Recentemente, nosso irmão Leandro estava fazendo um estudo em Gálatas e falando sobre a nossa liberdade que nós temos em Cristo e o cuidado que nós precisamos ter com ela. A ocasião foi lido lá em Gálatas capítulo 5, versículo 13, que diz: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem da liberdade para dar ocasião à carne. A carta de Paulo aos Gálatas ela é diferente das demais cartas que são atribuídas a ele. E até pela forma com que Paulo inicia de forma mais brusca, a gente não tem aqui orações de ação de graças, não tem elogio para os crentes. Paulo já chega falando, da forma com que eles estão abandonando o evangelho, lá nos versículos 6 e 7, falando de alguns membros daquela igreja que estavam querendo impor sobre os demais membros alguns rituais do judaísmo, enfim. E Paulo destaca aqui nesse texto, e é o que eu quero comentar com vocês, sobre a liberdade. Os que creem, você sabe disso, são livres para servir a Deus. São livres também de ter, como eu posso dizer, são livres de ter qualquer rito, como forma de adquirir algum conhecimento de Deus. Nenhuma prática, ritual que nós façamos é capaz de aumentar o amor de Deus por nós, porque em Cristo já morreu na cruz do Calvário. Nada que nós venhamos fazer faz com que Deus nos ame mais. Então, a liberdade que Paulo fala aqui é uma bênção maravilhosa para nós. Uma graça libertadora que nós desfrutamos em Cristo. Mas essa liberdade, ela também traz perigos. Confundir essa liberdade que nós temos em Cristo com o retorno às práticas das coisas próprias da natureza humana, aquelas que nos afastam de Deus, são chamados de desejos da carne, é um problema, porque quando nós permitimos, quando nós usamos da nossa liberdade como desculpa para permitir que a nossa velha natureza nos domine, a gente na verdade está deixando de ser livres. E é isso que Paulo chama a atenção daqueles irmãos ali. E qual que é a solução então? A própria solução para não deixar que essa liberdade seja usada de forma equivocada vem no verso 16. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ou seja, na medida que somos dirigidos pelo Espírito Santo, a nossa liberdade ela é preservada. E nós não somos mais dominados por aquela natureza antiga de quem vivia sem Deus, antes de conhecer a verdade e ser verdadeiramente livres. Então, nossa liberdade, a gente poderia dizer, é uma construção conjunta. De um lado está o Espírito que nos dirige, que dirige todos aqueles que conheceram a verdade e se tornaram verdadeiramente livres. E do outro lado, nós que devemos nos permitir ser dirigidos pelo Espírito. Quando isso acontece, nós podemos repetir a expressão do versículo 1, aqui do capítulo 5 de Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5:25 nos diz. Pensa nisso. Deus possa nos ajudar a viver de forma verdadeiramente livres e não usar da liberdade para dar vazão à carne ou para satisfazer os desejos da carne. Deus te abençoe.